sou o Seiji, eu sou dos Estados Unidos. Eu fiquei muito integrado porque vocês acham que eu sou da Filipinas, mas eu tenho meio japonês, meio americano, então é bem interessante. Às vezes acontece isso. Eu estou muito animado por estar aqui, muito obrigado por me convidarem. Então, eu vou conversar com vocês, falar um pouco, então deixe-me falar um pouco, fazer uma melhor. Eu vou tentar que seja divertido e fácil para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu gostaria de. Como, eu estou aparecendo? Ok, está bem. Tem um pouquinho de espaço, mas tudo bem. Então, eu vou colocar alguma música. Eu não gosto de falar em completo silêncio. Então, eu vou colocar a música está um pouquinho alta ou tá ok? Está de boa a música de fundo? O que vocês acham agora? Está bem? Ok. É um pouquinho relaxante, né? Então, nós somos o Rainu, acho que vocês pegaram isso. Então, vamos falar da arte da comunicação. Então, a melhor coisa para que nós possamos aprender. Então, depois da escola, eu gostaria muito de saber isso, como me comunicar melhor. Então, eu vou falar um pouco sobre mim mesmo. Então, essa é a minha aventura, a minha vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aqui sou eu no Alasca. Eu tenho muitas fotos no Alasca. Eu gosto muito de lá. Nós pescamos lá com no programa que podemos pescar com um barco que era do meu pai. É muito bonito lá, né? Vocês podem ver através dessa foto. Então, esse sou eu. Então, esse lago é muito limpa e pura água, cristalina. Então, é muito azul, é muito bonita. É uma experiência muito interessante. Então, parece até um anime. Então, esse sou eu tentando parecer bacana, né? Olhando para o lado. Aí eu também pescando salmão, estava muito gostoso, né? São meus pais. Esses são não são meus bebês, mas eu acho eles muito bonitos. Esse é o sobrinho da minha esposa e esse é o meu sobrinho. Eles são muito adoráveis, né? E fofos. Então, eu sou abençoado. Nesse ano, né? Abril desse ano, eu recebi a bênção e estava em Champion. Eu tenho que dizer que eu estou muito feliz, porque nós investimos muito em nossa comunicação. Então, eu gostaria que vocês também entendam e compreendam como investir na sua comunicação. Então, nós temos às vezes alguns desentendimentos, mas não é como uma briga que seja ruim, mas é como quando nós temos uma boa comunicação, nós podemos entender. Então, às vezes acontece, vocês podem se comunicar melhor e isso pode trazer vocês a se aproximarem e ficarem ainda melhor.
Então, através da comunicação, nós podemos nos conectar. Então, muito obrigado a todos. Então, o título, né, da apresentação é a comunicação, a arte da comunicação que nunca. Vocês já disseram alguma coisa diferente do que vocês queriam, na realidade, dizer? Teve alguma situação que alguém ouviu você e não entendeu a primeira vez que você falou, mas mesmo você dizendo aquilo, eles não entenderam da forma exata. É meio frustrante, né? E às vezes eles podem não estar ouvindo vocês ou entendendo vocês, ou mesmo que seja por mensagem no WhatsApp. E às vezes quando você está escrevendo, não, ok, vou deletar. Isso acontece bastante comigo. Então, no WhatsApp é muito bom que a gente pode editar a mensagem. Aí você vê, o que será que a pessoa escreveu, né? Depois de... tá estranho, né? Eu vou mudar, vou editar de novo, né? Algo assim. E- Então, às vezes é muito difícil conversar com algumas pessoas. Ó, temos alguns desafios, então eu gostaria de falar isso para vocês. Às vezes tem pessoas que não dão ouvidos ou não se conectam com vocês, né? Às vezes é um tipo de padrão que acontece, e dá esse problema de comunicação que você não quer voltar a acontecer, né? Então, eu estou comentando isso porque já aconteceu, eu já vivenciei isso, né? Então, às vezes alguém lê a minha mensagem e vê que está editado, né? Às vezes tem umas pessoas que apenas esquecem, será que eu disse alguma coisa errada para que a pessoa editou, né? Então você fica pensando bastante como que aquela pessoa, o que aquela pessoa acha de mim, né? E às vezes você tem alguma coisa para dizer, mas você não consegue ou não tem a oportunidade, né? Então todas essas oportunidades, acontece isso, né? Você sente dessa forma da imagem. Então, às vezes você está tomando banho, aí começa a voltar aquelas conversas na sua cabeça e aí você tenta praticar a sua a comunicação e ver o que pode ser feito, né? Seria tão bom se eu tivesse falado aquilo, né? E às vezes, nossa, isso é desapontante, né? Porque nas nossas experiências, isso é uma parte de uma chance de da conexão através da comunicação. Então, por que isso é uma coisa divertida e deve ser livre de viver, né? A comunicação, ela deve conectar, né? Deve ser um momento de conexão, né? Mas a parte mais difícil nessa parte é que nós temos alguns preconceitos, algumas ideias prévias sobre, ah, às vezes achamos que é tão limitado. Eu tinha que ter falado uma coisa, mas às vezes nós não confiamos nas outras pessoas e não compartilhamos 100%. E às vezes a pessoa não ouve aquilo e aí eu falo, mas tem que falar de novo. E às vezes a pessoa quer falar sobre a vida dela e eu não escuto 100% vocês. Aí às vezes os pais perguntam: como foi seu dia? Foi um dia bom, né? Então, isso é basicamente a minha experiência do que eu estou falando, né? E muitas vezes acontece que eu não sei exatamente o que falar, ou entendo, fica muito limitado, né? Eu, na verdade, acho que muitas pessoas exploram a internet, né?
E tem muitos que fazem comentários em vídeos no YouTube, no Twitter, no X, né? Ou no Instagram. Então, tem muitas pessoas que escrevem lá, mas sem filtro, né? Mas se você encontra essas pessoas na vida real, eles são bem diferentes, né? Do que escrevem na internet. Então, as pessoas procuram de diversas formas, mas ainda assim é uma forma limitada, né? Então, eu gostaria de perguntar. Não, eu não vou perguntar ainda, não vou perguntar ainda, eu vou esperar só um momento. Algumas ideias que nós temos são limitantes, né? Eu posso pensar, eles não se importam comigo. Eu quero apenas ter um pouco de espaço. Eles não me dão oportunidade, eu estou aqui. Não tem nada para falar, mas eu estou aqui. Eles não querem me ouvir, eles não querem ouvir o que eu tenho para falar. Eu estou apenas incomodando eles. Eu tenho um mentor e eu penso, eu estou importunando ele, né? Quando eu escrevo, me desculpe por estar atrapalhando seu tempo. Posso pensar, eu não valho o tempo deles, né? Eu sou, é minha culpa que eles não querem me ouvir. Então, essas crenças, essas ideias, nós acreditamos são palavras de Satanás. Então, nesse ponto, nós acreditamos nas palavras de Satanás. Então, vocês imaginam, pensam que não são merecedores do amor, mas entendendo a realidade, toda a situação, mas nós temos que entender que Satanás existe. Então, todos esses pontos são pontos, na verdade, que vocês pensam que não uh, são merecedores de atenção e de amor, né? Mas às vezes eles são apenas ocupados, eles estão ocupados na vida deles também. Não é que eles não se importam. Então vocês podem construir passo a passo, devagar, essa conexão, comunicação. Então não acredite em Satanás, nas palavras de Satanás. Então esses pequenos pensamentos são nocivos para nós, né? São como pequenos venenos que ficam nos atacando. Então, não acredite em Satanás. Deus nos ama, então devemos ter esse ponto dentro de nós. Então, não acredite nessas palavras, tá bom? Porque isso tem um grande impacto na forma de comunicação com as outras pessoas. Então, eu perguntar para vocês, qual que é o propósito da comunicação? O que vocês acham que a comunicação, o que nós devemos fazer, qual que é o primeiro ponto porque existe a comunicação? Então, vocês podem escrever o que vocês acham no chat, né? E vamos ver a tradução. Pode escrever na sua língua natal. É por necessidade, a pessoa se comunica por necessidade, né? Uma das respostas. Porque nós não podemos ouvir ler mentes, né? É verdade, eu tenho isso com a minha esposa. É, por necessidade, para
resolver conflitos e expressar nossos sentimentos, carinho também. Então, é verdade, entender uns aos outros para alcançar nossos objetivos, para comprar comida. É verdade. Eu não posso fazer um pedido no McDonald's se eu não falar, né? Eu preciso ligar no telefone ou falar com alguém. Para conexão, é verdade. Muito obrigado a todos. Eu acredito que todos. Eu concordo com todos vocês. Tem mais alguém? Para ter amigos, para fazer amizades. Então, todos esses pontos que todos compartilharam aqui é realmente verdade. Então, é tudo isso que nós podemos fazer, né? Conexão, fazer todos se conhecerem, né? Se encontrarem. Então, vou só listar algumas coisas. Para conectar com as outras pessoas, para ouvir e compartilhar, aprender também, ter relações mais profundas com as outras pessoas e deixar claro suas necessidades, seus desejos, como pedir comida e também resolver problemas. Eu não sei se esse ditado é popular no país de vocês, mas só um momento que esse ditado é comum aqui na América. Paus e pedras podem quebrar os ossos, mas algumas palavras, mas as minhas palavras nunca me machucaram. Então, então quer dizer que as outras coisas podem tentar te machucar, mas o que você fala sobre você mesmo não deve machucar. Deixa eu pensar. Alguma coisa que vem que nós devemos apresentar, que nós mostrar o quanto nossas palavras são poderosas para nós mesmos. Então, se você pensa que você está atrapalhando, perturbando, isso é poderoso, pode te afetar. Eu não quero falar muito disso, que não é muito, é um pouco mais complicado, mas esse ponto não é tão, não está tão correto, né? Algumas pessoas podem complementar, né? Nossa, eu gostei do seu cabelo. Você parece muito bem hoje. Você perdeu um pouco de peso? Essas palavras, esses elogios podem ajudar as outras pessoas, né? Então, outro, nossa, você está trabalhando tão duro, né? Essas pessoas tanto. Bom trabalho, né? Então, às vezes as pessoas são muito negativas ou difíceis, né? Mas, principalmente na internet, através das palavras, ou podemos experimentar muito ódio, hate na internet, né? Desafios, mas muitas pessoas vivem por tantos anos porque eles falam ou muito bem delas, né? Então elas se elogiam, então tem essas palavras têm poder mais do que vocês pensam, muito mais do que vocês podem pensar. Então, com esse entendimento, nós podemos entender como a comunicação pode ser divertida na sua vida. Como ter mais ânimo, mais diversão.
uma alegria na sua comunicação. Às vezes nós nos preocupamos em machucar as pessoas ou mentir para elas, né? O ponto é que naqueles momentos que nós escolhemos mentir, nós escolhemos falar outra coisa, mas isso é mais profundo do que você pensa. Mas por causa desse tipo de relação, você pode, vocês não vão ter nada a perder, porque não tem nada lá se tiver esse tipo de comunicação. Então, como ter alegria em se comunicar? Então, vamos sentar um pouco aqui, né? Nós, é, eu tenho muitas memórias incríveis, principais na mente, falando profundamente em seminários com meus amigos, mas você sente que essas comunicações são tudo para você, né? Então, e gastam às vezes noites conversando, mas então é que você entende que aquela pessoa te dá atenção, ela está te ouvindo, né? Então, conexão genuína é tão boa e preenche tanto nós, né? Então, isso precisa apenas de duas coisas. O primeiro passo é um ambiente apropriado, né? Que nem como um seminário, é um momento onde você pode se comunicar com outra pessoa, onde você pode ter uma conversa mais longa com outra pessoa e ter conversas mais profundas durante o dia com as outras pessoas. E é um ambiente apropriado para poder conversar com outras pessoas, né? E às vezes pode sair daquele drama, de uma situação e falar sobre outra coisa. Então, pode se treinar até como terapeuta de como receber isso, como pegar isso. Então, às vezes você tem que ser um pouco devagar, mais com a outra pessoa, não falar logo de cara tudo, mas se preparar aquele ambiente. E também precisa de muita coragem para que você se torne vulnerável. E essa vulnerabilidade é que é uma via de mão dupla, onde você se abre e a outra pessoa também. E às vezes, mesmo que você falha, às vezes a outra pessoa não está tão preparada para compartilhar. Mas às vezes você fala, nossa, isso é chato, né? Olha como está o tempo, né? Mas às vezes a pessoa começa a falar sobre ela mesma, né? Ou conversa sobre os assuntos. A pessoa às vezes não está preparada, só que não quer conversar sobre isso, né? Algumas pessoas às vezes não estão prontas para falar logo de início. Mas não quer dizer que tem algum problema com você. Às vezes a pessoa só não está preparada ainda. E está tudo bem. E, às vezes, o que acontece é que nós mesmos nos rejeitamos, né? Mas isso precisa de muita coragem para começar. Então, esse ponto que a comunicação, para a comunicação é preciso muita prática. Então, uma boa comunicação, na verdade, tem um ponto. Que o primeiro ponto é a autoconsciência e que isso leva a ter uma consciência do outro. Quando você desenvolve essa comunicação, você tem uma autoconsciência, um certo ponto de vista, você se avalia.
E aí, então, você consegue ter consciência, entender o ponto do outro. Então, é onde as suas emoções estão, né? É isso que eu quero dizer. E às vezes você está em um momento desafiante, ou às vezes você está feliz. Isso depende da sua emoção também. Você pode se avaliar. Então, aí isso começa a construir uma consciência, um entendimento do outro. Então, você consegue compreender as outras pessoas e que não estão te rejeitando ou você mesmo se rejeitando, mas entender a situação e o outro e que está tendo um compartilhamento. Então, quanto mais você se tem autoconsciência, melhor você consegue se comunicar. Então, eu gosto muito de andar de skate, porque andar de skate é muito difícil, mas precisa de muita prática. E precisa de amar isso, e precisa praticar muito. As pessoas falam, tem que ser perfeito. Mas as pessoas falam, eu amo muito isso, mas o que que é? Você é perfeito. Não, eu não sou perfeito andando de skate, mas eu gosto muito, eu pratico. Então, se você tem muita fé sobre isso, vocês acham que podem andar de skate na primeira, e vocês acham que Jesus pode andar de skate muito bem na primeira vez só porque é perfeito? Então, isso acontece, esse tipo de pessoas, ou a pessoa que, que é muito bem no skate, a primeira vez acontece isso, ele pratica. Tem que aprender como andar de skate. E aí você tenta andar, a saltar e fazer manobras, e até que você possa se tornar muito bom naquilo. Então você vai começando a entender os pontos principais, as manobras que precisam ser feitas. Então, autoconsciência, eu acredito que tem três pontos. São os pontos principais como virtudes que seja. Então, autoconsciência, a primeira coisa que nós tomamos é ser honesto com as outras pessoas e com você mesmo. Então, praticar a honestidade com as outras pessoas, essa comunicação, você vai ter benefícios maravilhosos, né? Então, graça. Então, para ser honesto, isso é bem mais difícil do que nós pensamos. Que essa graça é como um aprimoramento em melhorias, né? Então, entender que as coisas vão melhorar. Então, se você continua amando, você pode continuar crescendo. E coragem. Coragem é tudo. Coragem é, na verdade, tudo. Você precisa disso para começar. E para ficar em pé e para ir em frente. É isso que é coragem. Então, pensar, onde eu estou não é tão ruim, mas é o que eu quero melhorar. Onde eu estou agora é ok, mas eu quero ser melhor. Então, eu gostaria apenas de finalizar com isso. Tudo que eu aprendi é por causa do Rainum. Eu fui capaz de praticar isso através de comunicação, através do Rainum. Todas essas coisas eu podia aprender e praticar através do Rainum, e que me ajudaram a me tornar melhor. Então, que às vezes eu posso colocar uma posição para o estado emocional daquele momento, né? Então, nós queremos criar oportunidades para que vocês possam encontrar outras pessoas para se conectar, encontrar pessoas que vocês possam ajudar e conectarem com vocês. E as pessoas pensam,
eu não quero ser mandado para trás, né? Então, quando algumas coisas aparecem na comunicação, isso parece tão bem, tão bom. Então, eu percebo, nossa, eu posso comunicar, falar sobre isso. Então, quando alguém começa a falar, ou quando eu falo com meus amigos, quando eu estou lá, o que eu falo? Ah, eu penso, não, isso é ok. Não, não. Ah, por que você está falando que está ok para eu não estar aqui? Não, mas as minhas amizades, eu realmente acredito e confio neles, e eles têm. Então, ter esse tipo de através do Reino foi possível que eu criasse esse tipo de amizades e relacionamentos. O Rainum é um bom centro de treinamento para isso, de comunicação.